Fala aí, seu Série B, tudo jóia com vocês? Resenha no ar aí, mais uma semana, como eu prometi, né, essa semana aqui, fiquei de fazer um vídeo sim pra gente falar de notícias, porque o São Bernardo está de férias, a temporada acabou, conseguimos subir pra Série B, né, enfim, eu tenho que lembrar isso sempre, porque a gente lutou tanto pra isso, pra gente conseguir chegar na Série B, então vocês vão uma hora se cansar de tanto que eu for falar disso, porque eu vou ficar falando de Série B sim. Mas enfim, vamos lá. A gente tem bastante assunto até pra falar aqui. Que como eu falei, o time tá de férias, mas nós temos aí assuntos, inclusive um assunto muito importante porque aconteceu ontem. E aí, até por isso eu que resolvi fazer o resenha depois, né? Eu tô gravando agora aqui na quarta-feira. Sobre o sorteio do Paulistão, né? Enfim, a gente vai falar um pouco aí dessa nova fórmula polêmica, porque deu o que falar aí, repercutiu, né, na mídia, os torcedores aí nas redes sociais, porque ficou uma coisa. Eu até comecei a pensar isso quando eu vi como é que funcionou lá da Champions League, né? Porque, pra quem não sabe, o Paulistão agora ele tá com um formato não de times, né? Não a quantidade de times, mas a forma de disputa tem uma semelhança ali com a Champions League. Foi uma inspiração que a federação deixou bem claro, e aí acaba sendo uma coisa injusta para alguns times, né, em que uns ficam com uma tabela mais difícil, outros mais fácil. A gente vive falando disso. O Paulistão também acontecia isso, que às vezes acontece de ser injusto, né? Quando acontece um sorteio e tudo mais, você pode às vezes cair num grupo mais complicado, num grupo mais fácil. E né, aconteceu a mesma coisa agora também com o sorteio aí, que acabou sendo injusto para alguns times, né? Mas faz parte do futebol. Mas enfim, né? É um pouco polêmico, porque tem torcedor de time da capital que vive falando que não liga pro Paulistão, que é paulistinha, que tá nem aí. Mas agora que deu esse sorteio, eles estão começando a falar: caramba, mas tem chance de um grande cair. Não, mas essa fórmula aqui é ridícula, vai deixar, né? Grande chance de alguns grandes ficarem de fora do mata-mata. Agora vocês ligam pro Paulista, né? É curioso. Mas enfim, vamos falar da gente. Além do Paulistão, tem outros assuntos pra gente falar. É claro, muitos já estão cientes aí por dentro sobre saída de jogadores. E contratações nós não temos ainda nada assim confirmado, até porque vocês sabem bem como é o São Bernardo e as notícias acabam vindo lá para dezembro. Isso quando a gente ainda consegue no bid uma informação ou de setorista de outros sites e não do clube, porque o São Bernardo mesmo não acho que vai mudar pro ano que vem de deixar lá pro quase último momento para divulgar as contratações. Mas a gente aqui no Resenha, assim como nossos co-irmãos lá, Futebernô, Bernou Mil Grau, vamos atrás de informação para conseguir detalhes de quem tá vindo. Inclusive tem um que é um nomezaço aí, que a gente né, soube da notícia aí hoje. Hoje, quarta-feira, que eu tô gravando aqui esta bagaça. Mas é isso, galera. Ó, antes de rodar a vinheta, fica o convite para você deixar o like, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito e não conhece aqui o Resenha, e deixar o seu comentário. Comenta, né, manda sua mensagem aí, deixa a sua opinião, o que você achou sobre qualquer coisa que a gente falar aqui no vídeo, né? Depois eu vou ver para colocar a minutagem aqui e vamos que vamos, porque temos bastante coisa para falar. Enfim, é isso. Boa para salvar o São Bernardo! Dali, 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 Beto! Do São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada para ficar marcado para sempre na história. Pois bem, vamos começar falando do Paulistão, né? A gente tem alguns assuntos para falar aqui, mas eu tenho que começar falando aqui do Paulistão, porque é um assunto que tá quente, né? Tá todo mundo falando aí desse sorteio, tá nos jornais. O pouco que eu ouvi de televisão, que eu ouvi de notícias de esportes, tá todo mundo comentando sobre isso, porque o Paulistão, todo mundo sabe que é o maior campeonato estadual do país, né? E com essa mudança, assim, uma mudança, assim, bem rápida, né? Porque o Samir Chaud, novo presidente da CBF, anunciou, né, que os estaduais iriam diminuir e pegou um pouco de surpresa, que a gente acaba pensando assim, não vai acontecer pra agora, né, tipo, o cara anunciar pra já pro ano que vem, já daqui, eu imaginava ou em 2007 ou daqui 2 anos ainda essa mudança, mas ele mal assumiu, passou pouco tempo, falou de mudanças no calendário que precisavam ser feitas e pá, não, vai assim e assim, e mexer com o Paulistão, com um monte de receita, de patrocínios, né, de parceiros, de direitos de transmissão e os 16 clubes, é complicado, porque é um campeonato que já é um formato um pouco, digamos, enxuto,
porque os estaduais, com o passar do tempo, acabaram ficando assim mais curtos, né? E isso não é de agora, não é nem de 5 anos atrás, de 10, 15 anos atrás, né? Eu me lembro de quando o São Bernardo começou a jogar o Paulistão, a primeira divisão, lá em 2011, 2013, a gente jogava 19, 20 jogos na primeira fase, né? E hoje a gente, um campeão não chega a jogar isso, se não me engano. Enfim, então, com as mudanças aí, né, precisaram ser feitas, todos os campeonatos estaduais, sem exceção, reduziram as suas datas para 11 datas, né? Inclusive rolou um boato que o Paulistão seria o único que teria 12, para ter ali uma final ida e volta, mas pelo que assim não ficou confirmado pela federação na apresentação de ontem à noite, mas deu a entender de que vai ser em jogos únicos, né? O mata-mata para ficar exatamente 11 datas. Mas calma lá que vamos começar do começo, que é a primeira fase. Eu vou até colocar aqui na tela como é que ficaram aí os jogos dos times. E, claro, destaque para o São Bernardo, né? Vou colocar primeiro até a imagem dos nossos adversários, né? E dos potes, né? A gente, né, foram 4, os 16 times foram divididos em 4 potes. E aí, qual que é a pegada da divisão dos potes, né? Pra muita gente me falando que foi desigual, que foi injusto e tal. A gente tem que entender que a federação não queria que diminuíssem as datas, e com essa exigência da CBF, essa imposição, a federação se viu obrigada a mudar totalmente o formato, e pensou nesse formato, como eu falei, da Champions League, que como é que funciona lá, rapidamente. É a mesma coisa do Paulistão agora. A primeira fase, né, a segunda fase é mata-mata, e a primeira fase é uma fase de liga, eles falam, né? Não existe mais grupos, né, assim como na Champions League também tinha anteriormente. E aí sorteiam todos os times na Champions League, acho que são mais de 30 equipes na primeira fase. E aí cada time tem um número X de jogos. Eu não me lembro, não vou pesquisar aqui da Champions, que pouco importa pra mim. Mas no Paulistão são 8. Para dar exatamente 8 jogos na primeira fase, quarto de final mais um na semi e mais um na final, dando aí 11 jogos, né? Por isso que eu falei, 11 jogos com jogos únicos no mata-mata, né? Em todas as fases, incluindo a final, que a gente achava que ia ser ida e volta, mas pelo visto vão ser mesmo 11 datas, né? E é isso. Mas enfim, e aí é que acontece. Os times, como eu falei, foram divididos em 4 potes, 16 equipes em 4 potes. E aí a maior preocupação da federação é não perder os clássicos. Então, o que eles fizeram? Ela colocou os times nos potes, né? Dividiu, né, os 16 equipes pelos potes. E aí fez uma obrigação de que o time estando no pote, exemplo, o time pote A, ele tem que enfrentar todos os times do seu pote. E aí vai ter um sorteio para ele enfrentar mais 5 times para totalizar aí as 8 rodadas da primeira fase. Então, lá no grupo A, por exemplo, o Santos vai enfrentar obrigatoriamente Palmeiras, São Paulo e Corinthians, mais 5 que foram sorteados. No pote C, a Ponte caiu ia enfrentar obrigatoriamente o Guarani, também para ter o clássico lá, o Derby Campineiro, o Velo Clube e a Portuguesa, e mais 5 que foram sorteados, né? No grupo D, o Botafogo de Ribeirão Preto ia pegar o Capivariana, vai pegar o Capivariana, Primavera e o Noroeste. E mais 5 que foram sorteados. Então é assim que funciona esse Paulistão. Eu não sei se na Champions League, eu acho que não tem essa de potes. Eu não sei, não lembro muito bem se tem alguma diferença. Se eles têm que pegar times tal de tal pote. Talvez, eu acho que até existe alguma coisa assim, que é baseado no ranking lá da UEFA. E aí eles têm que pegar tantos times de cada pote, pra não ficar uma coisa também tão desigual, né? Porque se cai um sorteio, o time lá, o Karabag, pegava o Real Madrid, o City, o Liverpool, o Arsenal, aí é complicado. Enquanto um time dos mais fortes pega só os times mais inexpressivos, de mais fracos na primeira fase. Então é uma forma de balancear. Os potes, acho que no Paulistão é a mesma coisa. E a classificação se dá pela classificação deste ano no Paulista. Então, o São Bernardo caiu no pote B por conta da classificação. A gente, pra quem não lembra, foi o 5º colocado no Campeonato Paulista. Sim, o 5º atrás dos 4 grandes, né? Nessa imagem, inclusive, a Paulistão colocou a gente ali em 8º, porque na verdade acho que eles fizeram por ordem decrescente dos potes, porque no pote B nós éramos o primeiro time, porque foi o 5º colocado, né? Tanto é que tem a questão da Sul-Sudeste, que a vaga pode ir pra gente, porque nós somos o melhor classificado, não sendo os grandes que estão lá no Brasileirão buscando as vagas lá, Libertadores Sul-Americana. Enfim, então no pote B a gente já sabia que ia pegar o Mirassol, o Novo Horizontino e o Bragantino, certo? E aí tá a tal da injustiça, porque com a gente caindo no pote B, a gente caiu num grupo, num pote que tem o Mirassol, que é a sensação do futebol brasileiro em 2025, simplesmente isso, né? O 4º colocado no campeonato, surpreendeu a todo mundo, a todas as pessoas nesse país, eles mesmos, os rivais, enfim, todo mundo achou que o Mirassol, o mais otimista talvez pensou que eles ficariam no meio da tabela, e eles estão aí
praticamente na Libertadores, olha que loucura. Então a gente vai pegar um time de Libertadores, o Bragantino é um time que tá acostumado já a jogar o Brasileirão, Série A, né, uns 4, 5 anos, se não me engano, né, então é um time, né, com um grande aporte financeiro lá da Red Bull, né, e dispensa comentários. E o Novo Horizontino, assim como a gente, equipe emergente no futebol brasileiro, né, e no futebol paulista se consolidou como um time de primeira divisão, e é isso. Então a gente tá aí num cenário que a gente vai pegar 3 equipes muito complicadas, e sem contar de que o Novo Horizontino ainda tem chances de acesso. Então, se eles subirem, a gente vai cair vamos acabar pegando 3 times do pote B que estão na Série A, né? Porque o Bragantino creio que não tem mais chances de cair. E é isso, enfim. Então, o Corinthians e o São Paulo também dispensa comentários, 2 times enfim, dos grandes, considerados grandes, camisa, tradição, torcida, e de Série A. Então, se o Novo Horizontino subir, a gente vai jogar com 5 times de Série A. E mesmo que eles não subam, a gente já tem eles e a Ponte como times de Série B, 2 equipes difíceis. A Ponte com moral pra caramba subiu pra Série B. A gente, inclusive, até já falando da Ponte, a gente pegou o pior time possível do pote. Só pra vocês entenderem, a gente pegava 2 do pote A, 2 do pote D e 1 do pote C. E esse 1 do pote C foi logo a pior opção, porque tinha. E a gente vai falar aqui, né, levando em consideração esse ano. Não tem como não levar em consideração essa temporada. E é claro que no ano que vem, muito time pode mudar. Time que foi mal esse ano pode ir bem ano que vem. Time que foi bem esse ano pode ir mal ano que vem. E vice, né, e tudo mais. Então, eu tenho que ter um parâmetro, que vai ser esse ano. Então, se a gente olhar o nosso pote, a Portuguesa, que fez um campeonato paulista ok e se manteve, mas não foi tão longe na Série D, apesar de ter ido pro mata-mata, mas enfim, é um time de Série D, né? Mesmo com toda a tradição e tudo mais, a Ponte é muito mais perigosa por N motivos, sem contar, como eu te falei, a moral deles terem subido pra Série B junto com a gente, e ainda com, né, o título, né? E aí, além disso, o Guarani, a gente enfrentou aí na Série C, mas tá num momento ruim, perdeu acesso, contra o maior rival, não subiu pra Série B, ficou próximo, né? Mas eu não vejo o Guarani tão, mesmo batendo na trave, não vejo o Guarani tão num bom momento. Então acho que para enfrentar ele seria bom, né? E o Velo Clube também não precisa falar, um time que, assim como os dos pote D, é um time que jogar esse ano a Série D não tava fora de, não sei nem se já jogaram alguma vez Campeonato Brasileiro. Então assim, é um time com muito menos recurso. Então eu gostaria de ter pegado o Velo se fosse escolher, né? No pote D a gente vai jogar com o Noroeste, que eu acho que tá num patamar próximo ali ao Velo, a Portuguesa, e as equipes que subiram, mas o Noroeste eu acho que tem um pouco mais de estrutura, é um time que conhece mais o Paulistão, e um time que, não que isso pode ser levado em conta, mas querendo ou não, é um time que vai jogar a Série desse ano, é um time que fez um campeonato, eu acho que até mais interessante do que outras equipes, embora ele ficou se não me engano, acho que em 14º, 13º, se manteve ali conseguiu se manter na penúltima rodada, mas enfim, né, ainda que eu colocaria ele e o Capivariano, que a gente vai enfrentar, que acabou de subir, como os times mais acessíveis da nossa tabela. O Capivariano, posso considerar que é o time mais fraco do Paulistão. A gente também não conhece muito sobre a equipe, né, uma equipe que já subiu outras vezes, né, aqui pro Paulistão, uma equipe do interior, assim, que tem começado a se estruturar, tem um estádio lá reformado, bacana, inclusive espero conhecer no que vem lá na Capivari. Mas eu não acho que assim, vai ter time melhor que os outros 15. Então, é um time que a gente tem a obrigação de vencer. Assim como o Noroeste também colocaria. Agora, os outros times é bem complicado, né? A gente ainda vai aguarda a definição das datas, do mando, e tudo vai importar porque, principalmente os times de Série A, o Brasileirão vai começar também em janeiro. Então, dependendo do que acontecer no Paulistão e as datas se baterem, pode ser que algum time, né, já chegue cansado naquela partida, ou então vai jogar com um time misto, porque, né, embora todo mundo vai querer ir bem no Paulistão, porque o Paulistão, muitos podem falar que não vale muita coisa, que tem que acabar, mas os times não entram pra cumprir tabela, eles vão querer jogar, né, pra fazer bonito, até porque também muitos deslizes na primeira fase pode colocar o time em perigo, né, e isso vale pra gente também. E aí a fala da injustiça, só pra gente não ir tão longe nesse assunto aqui, mas pra vocês entenderem, porque pra gente foi complicado, porque como eu falei, a gente pega aí 4 equipes de Série A, uma podendo ser de Série A, mas hoje vamos considerar que tá na B, assim como a Ponte Preta, que também é outra que a gente vai enfrentar também da Série B, e nós também estamos na Série B, então a gente fala isso também, mas outros também vão nos respeitar, porque sabe que o São Bernardo, além de ter feito bons paulistas nos últimos anos, sem exceção, desde 2022, quando a gente voltou pra primeira divisão, é um time que tá subindo, que lá atrás era a Série D, agora é a Série B, né, com toda a estrutura, patrocínio que a gente tem, né, a questão da Magnum. Então os times de fora também, se a gente teme eles também temem a gente.
né? A gente não é mais considerado aquele patinho feio de anos atrás que falava, o São Bernardo, até os grandes, né? Muitos jornalistas, mídia, quando vê o São Bernardo hoje, respeitam, né? E levando aí o legado do ABC, como quando eu cresci, vendo o São Caetano fazer isso, né? E hoje o São Bernardo tem esse respeito, né? Acho que ainda vale emplacar aí numa semifinal, uma final, para ir, né, ter mais esse nome ainda difundido, né, no futebol paulista, no futebol nacional, né, no todo. E aí, se você for olhar aqui os nossos adversários, né? Aliás, olhar os dos outros times, vocês vão ver, principalmente na outra página aqui, uma injustiça, né? Porque você vai ver que, por exemplo, a gente tem time aqui que vai pegar dos grandes somente o Santos, por exemplo, o Noroeste. O Noroeste vai pegar somente o Santos dos grandes, não vai pegar Palmeiras, São Paulo e Corinthians, entendeu? Tudo bem que ele vai jogar contra nós e contra a Ponte, times de Série B. O Botafogo ainda é um time de Série B, mas, né, não tá num momento muito bom e não sei se faria um grande Paulistão ano que vem, né? Acho que até seria uma boa opção pra gente pegar também, né, com todo respeito ao Botafogo, mas é um time tradicional e acostumado a jogar a primeira divisão do Paulista, mas eu não vejo o Botafogo assim num segundo, terceira esteira, tá mais na quarta, que é justamente a prateleira o pote que eles estavam ali, né, devido à classificação deles nesse ano, que eles se salvaram ali no final. Então, assim, a gente tem aí times que tem uns jogos mais tranquilos, né, aparentemente, né? Por exemplo, a própria Ponte, eu vejo uma equipe mais preparada e com mais chances de fazer um bom campeonato. Eu pelo menos vejo isso deles do que da gente. É aquela talvez história da grama do vizinho ser mais verde, mas eu vejo a Ponte mais pronta, mais preparada, com mais chances, até porque a Ponte é um time mais tradicional e tem uma gestão que eu vejo que pode montar um elenco com esse foco, né? Eu não sei como que vai ser a gente ainda, né? Nesse próximo Paulistão, no Série B e tudo mais. E aí a Ponte vai jogar com São Paulo e Corinthians. Eu acho que fugir do Palmeiras é uma boa, embora a gente não sabe também que Palmeiras vai ser esse na primeira fase do Paulistão. E aí joga contra a gente, que vai ser difícil, mas aí ele tem o Guarani, que embora não tá muito bem, mas é um derby. Aí tem o Velo, tem a Portuguesa, o Noroeste e o Capivariano. Então ele tem uns jogos ali, uma metade pelo menos, que é um pouco mais tranquila. E aí eu não vou aqui falar um por um, vocês podem olhar aí as imagens e tirar suas próprias conclusões, as suas próprias opiniões, porque pode ter time que eu vou falar que eu acho que é fraco e vocês podem achar que é complicado e vice-versa. Mas acontece, né, de ter essa injustiça, e acho que caiu muito com os times do Pote B. Eu acho que imagino que os torcedores do Novo Horizontino e do Mirassol também entendem isso. Acho que mais ainda com o do Bragantino, aliás, e do Novo Horizontino do que o Mirassol. O Mirassol tá voando, eles na verdade não estão nem pensando muito nessa de Paulistão, porque a cabeça tá lá tá ali naquela loucura que parece um sonho. Eles ali em quarto no Brasileiro. Então, acho que o Bragantino, que tá no momento, assim, é um time ainda com dinheiro, com tudo, mas tá no momento um pouco mais baixo. Inclusive, acho que é um dos times do Pote B que eu vejo que a gente tem mais chance de ganhar, ainda mais se jogar em casa, porque esse ano a gente ganhou deles aqui, jogando muito bem, inclusive, contra eles. Então, enfim, mas vai ser difícil de qualquer forma, né? A gente tem aí uma tabela, a gente também vai, como eu falei, dependendo do mando e das rodadas, a gente pode ter uma sequência um pouco mais tranquila, outra que é mais puxada e isso pode ser ruim. Se a gente joga com o Mirassol em casa, é difícil de qualquer forma, e joga com o Novo Horizontino lá, difícil, né? E então é isso. Então a gente vai ter aí não vai ter jogo fácil. Eu acho que mesmo com o Noroeste e o Capivariano, o Noroeste é um time que se joga lá em Bauru é complicado, mesmo a gente tendo ganhado esse ano deles lá, não vai ser jogo fácil. E o Capivariano, que é, como eu falei, considerado o mais fraco, eles vão vir empolgado. E aí jogando às vezes em casa, né, eles vão estar motivados ali para conseguir se salvar, porque o campeonato desses times lá de baixo, né, a primeira coisa é se salvar, né, com menos investimento, né, eu digo de baixo com menos investimento, porque querendo ou não, hoje o futebol que manda é o dinheiro, infelizmente, e no Paulistão é muito disso, porque os estaduais tem muito esses extremos, essas diferenças. E você, gostou, não gostou? Deixa o comentário aí, que aí a gente vai... quero ver os comentários de vocês aí com as opiniões. Mas agora vamos mudar de assunto, vamos agora para outra... né, para outro tema aqui, que são a saída de jogadores, né? Não é algo que eu vou aqui, né, destacar tanto, porque acho que vocês já viram nas redes sociais aí, tanto nossa, do Futebernô, com a saída de alguns jogadores, né? Para quem até não assistiu, acho que até o convite foi bem legal a entrevista, eu achei que não fosse tão legal, e foi bem bacana o papo lá com o Catalá, com a galera do Tudo Sobre Paulistas, que organizou a live, semana retrasada, se não me engano, e aí a gente fez né, nessa entrevista, ele comentou, né, a gente fez uma pergunta, né, eu inclusive fiz essa pergunta, sobre jogadores que eles estão pensando em renovar, jogadores que eles estudaram e já sabem que é carta fora do baralho. É claro que ele não ia falar nenhum nome, nem dar alguma pista, né, nem que fosse pelo menos um, até para renovação, que é uma coisa boa, manteve ali em segredo, mas deu a entender que já tinha esses nomes já conversados com a diretoria, com a comissão, com o staff, todo mundo. E aí, a gente começou a receber nos últimos dias as notícias, né, da saída dos jogadores. Então,
Então, nós tivemos aí a oficialização, o clube até divulgou, né, nas redes sociais, as saídas do Vanderlei, né, o goleiro lá conhecido, né, de 41 anos, Léo Duarte, lateral direito, Pedro Carreirete, zagueiro, o Emerson Santos, volante, Silas Meia, e os atacantes Pedro Felipe e Felipe Azevedo. Esses aí foram oficialmente já dispensados pelo clube, que não faz parte aí do Tigre pro ano que vem, né? E eu concordo com todas essas saídas. Acho que o que eu mais ficaria um pouco assim era o Carreirete, porque eu gostei dele em muitas atuações aqui no Brno, mas o pessoal até lembrou que ele teve uma lesão e depois que ele voltou de lesão ele não teve muito espaço. Pode ser que talvez não apresentou um bom futebol. Eu não lembro muito dele em campo depois da lesão, porque o Catalá não praticamente usou mais ele, assim, nessa Série C mesmo foi... Raramente acho que eu vi o Carreirete, né? Geralmente ele ia de Elder, Salustiano, Forster, Augusto, até o Caio Garcês, acho que cheguei a ver, que é o zagueiro mais, digamos, novato. Enfim, e é isso. E outro jogador que não tá nessa lista, mas a gente recebeu informações de que ele tá de saída, ainda não tá oficial, até porque é um jogador muito identificado e, querendo ou não, de certa forma um ídolo nosso, que é o Vitinho, né? Inclusive, o Futebol até já adiantou, dias atrás aí, essa notícia que ele não vai ficar. Então a gente é triste, mas isso talvez já imaginava, a gente imaginava por conta de relacionamento com o Catalá, que a gente tem informações que não era muito boa entre os dois, e aí acabou aí ficando de fora aí, né, das opções aí do São Bernardo pro ano que vem. Isso é triste porque eu gosto demais do Vitinho, e é um puta jogador, né? E eu acho que se ele tiver rodagem, tiver tempo pra jogar, calma, eu acho que ele recupera o futebol. Não sei se totalmente aquele futebol de anos atrás, mas ele é um cara que tem bola, sabe? Ele sabe jogar futebol. Não é um Zé Ruela, um pé de rato que a gente vê por aí. Ele tem futebol. Mas pena que não vai continuar aqui. Ainda não está oficializado, mas é capaz nos próximos dias aí o clube divulgar, porque pelo que a gente já conseguiu de algumas fontes, ele realmente não vai ficar. Então é isso. Triste, né? Mas desejo tudo de melhor pro Vitinho, que é um cara que eu admiro demais. Além agora que a gente falou das saídas, a gente tem agora que falar de renovações, né? O clube aos poucos deve divulgar, mas tem alguns jogadores todos em situação de final de contrato, né? Então, por exemplo, o Augusto e o Hugo Sanches, eles tinham um contrato que terminava agora no final de outubro, né? E eles tiveram um contrato renovado, né? Foi renovado aí, e a gente vamos ter os dois aí pro ano que vem. Acho que principalmente pelo Hugo Sanches, acho muito bom, que ele evoluiu bastante. O Augusto, eu tenho minhas questões em relação a ele. Acho ele um cara dedicado, né, até bom, mas eu acho um pouco limitado. E pensando ainda numa Série B, que é muito difícil, e o Paulistão, eu não sei. É claro que pra ele ser um reserva, compor elenco, ok. Mas pra ser titular, aí eu já me preocupo um pouco, sendo bem sincero. De acordo com a informação que o Futebol trouxe aí algumas semanas atrás, tem outros jogadores que o clube precisa também divulgar se vai renovar ou não, porque tem outros também com essa situação de fim de contrato, né? Do Miraíma, do Bruno Silva, Lucas Rian, Anderson Pará, o próprio Forster, o Rodrigo Ferreira também, alguns que vão vencer ainda esse mês de novembro, então aí deve estar em situação aí se vai renovar ou não, porque tem alguns dessa galera aí que tem contrato para vencer no dia 30, então a gente vai saber nos próximos dias. E aproveitando o gancho de falar de saídas e entradas de jogadores, a informação mais nova do São Bernardo, a mais atual, a mais quente, é a chegada de William Bigode, ou William do Bigode, aquele mesmo, atacante, né, ídolo do Palmeiras, que, né, jogou no Palmeiras por 5 temporadas, né, tem mais de quase 250 jogos no Palmeiras, mais de 60 gols marcados, né, campeão de Libertadores, brasileiro, um monte de coisa lá no Palmeiras. Depois passou pelo Fluminense, ficou uma temporada lá, ficou um ano no Atlético Paranaense, em 2004 no Santos, né, jogou a Série B por lá, e esse ano, no América Mineiro, também na Série B, onde marcou 3 gols, 10 gols, 3 assistências em 31 jogos. Ou seja, nos últimos anos ele tem vários gols, né? Todos os times que ele passou nos últimos, sei lá, 10 anos aqui, ele marcou vários gols, né? Acho que tirando talvez o Atlético Paranaense, que ele, né, marcou poucos gols ali, foram 4, mas os números do William Bigode são muito bons e dispensa apresentações também, né? A gente às vezes fala de Rodolfo, falava do fulano ciclano e tal, até jogadores bons que passaram por aqui, como o Fabrício Daniel, por exemplo, mas não são tão conhecidos. O William dispensa comentários, até porque jogou no Palmeiras, né, e foi campeão ganhou muita coisa por lá, então acaba sendo muito falado aí pela mídia, por todo mundo conhece o cara, né? Ele tem uma questão que ele tem 38 anos e nessa semana, na verdade, ele vai fazer 39, então é um cara que tem 39 anos, mas eu acho que entre 39 ele e 39 lá, 38, um Felipe Azevedo e outros jogadores que já beiram essa idade e não fizeram nada aqui ou em outros times, pelo menos o William Bigode é um cara que, nos números assim, ainda mostra que tem bola.
tem futebol, talvez não para uma Série A, mas é um cara experiente, um cara que sabe as manhas, é um cara rápido, né? E todo mundo conhece bem, então eu acho que pode ser uma boa aqui. Há de confirmar, mas como eu falei lá no Instagram, 2 setoristas, um do Atlético e um goiano, já dão como certo que o caminho do William é o São Bernardo, né? Uma das notícias fala até que ele talvez não vai jogar mais pelo América. O América já tá se poupando já para as férias, porque o time já meio que já quase se livrou do rebaixamento. Também não tem pretensão, claro, chances de subir. Então vai acabar ali já meio que, né, jogando já para essas últimas 2 rodadas, para cumprir tabela, né? E aí talvez o William já seria deixado de lado. Vamos ver como vai ser, isso vai se confirmar, mas me anima bastante, sendo franco. Eu sei que a idade é um peso, mas acho que tem jogadores que têm menos esse problema de idade, né? É um cara que a gente sabe, assim, lembrando dos últimos anos, né, nos times, times todos de Série A, tirando o Santos, que ele estava na Série B, e o América esse ano também na Série B, mas são times assim que eu falo que ele não se machucou, não teve muitas lesões, né? Então isso ajuda também, porque quando um cara que é mais velho, mesmo sendo bom, mas que tem um histórico de lesões recentes, isso pega um pouco, né? Claro que ele não tá mais no auge dele, ele viveu o auge mesmo ali no Palmeiras, e ele, né, tá num estado menor, mas eu acho que talvez para um Paulistão, para uma Série B, tem um cara, é claro que ele, não sendo o único bom atacante, e tendo outros caras de qualidade ao lado dele, pode dar muito bom, né? E a outra, com o ano que a gente teve aí, passando raiva com o ataque que a gente teve, esse nome me anima bastante. Então, por mim, que venha, que seja muito bem-vindo e que faça muitos gols como ele tem feito aí nos últimos times que ele passou. As informações breves aqui, vocês devem ter visto no Instagram do São Bernardo, né, que teve uma reforma aí, tá rolando uma reforma no gramado tanto do Primeirão quanto do CT lá em Atibaia, então o time já tá começando a se mexer. É um pouco triste, né, de ouvir a reforma do gramado do CT de Atibaia, que dá a impressão que os caras nunca vão se mexer por nada do CT daqui em São Bernardo. Enfim, claro que eu sei que não ia ficar nada pronto agora, mas o ruim é que o clube também não fala nada sobre isso, então a gente não tem nenhum prazo, pelo menos, pra gente se iludir e falar, olha, daqui 1, 2 anos, né? Mas enfim, estão cuidando da estrutura que hoje é deles lá em Atibaia, o CT do Marcelinho Carioca, e a reforma do gramado Primeirão, essa sim muito importante, né? Porque ano que vem vai ser um ano longo e o gramado precisa estar em bom estado aí, então eles já estão dando aquele trato num dos melhores gramados aqui do estado. E pra quem não reparou nas imagens, eu só percebi porque falaram lá no WhatsApp, pintaram também ali em cima do estádio, né? Tiraram todos os patrocínios, então não sei o porquê, sendo que são todos patrocínios da Magnum, né? Tirando a Zona de Jogo, que é uma empresa de aposta. Então eu acho que não sei qual que é a ideia deles, né? Não sei se a ideia é pintar todo o estádio de novo, ficar ali bonitão. A pintura já tá ficando um pouco velha, né? Mas enfim, vamos ver, aguardar os próximos dias. E aliás, aproveitando esse ponto aqui, só pra comentar também, eu espero que o clube comece a se preocupar também com a estrutura também fora do campo, né? Até pros próprios jogadores, porque aqueles bancos feio, ridículo, desconfortável, é ruim, é triste, né? Quem sabe uns bancos bonitos, né? Aqueles cadeiras, tipo umas cadeiras gamer ali no banco de reservas, acho que tá, né? Agora com o dinheiro entrando aí e tudo mais, as cotas aí, dá pra se preocupar com isso, né? Acho que os vestiários, pelo que eu já vejo nas fotos, melhorou muito. Acho que é uma estrutura muito boa, é muito bonito, né? Novinho ali. Acho que não sei se precisa mexer pro ano que vem, mas e a estrutura também das cabines de imprensa, eu acho que tá. Eu vejo que aos poucos tá melhorando. Eu acho que ainda falta bastante coisa a melhorar lá, mas pelo que eu vejo, tem uma estrutura bacana, um espacinho bacana lá em cima. Eu subi acho que uma vez só e faz muito tempo. 1 ou 2 vezes eu já subi lá, então eu lembro mais ou menos como é que é. E enfim, imagino que o clube deve também ter dado um reparo ali, né, nos últimos tempos. Mas enfim, o que eu mais penso é do nosso lado, dos torcedores, né? Tanto a lanchonete, que é uma tristeza, aquela lanchonete sem vergonha, os banheiros que parecem de presídio, né? E também né, o espaço que tem ali que poderia ser reaproveitado, né? Tanto fazer uma outra lanchonete num espaço que tem vago ali, ou montar uma lojinha do time, que já que a gente não tem loja em lugar nenhum, não vende camisa em lugar nenhum, lá que possa vender, né? Inclusive, não é muito uma notícia, mas é um boato. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui no resenha, que tem talvez possa sair o atual fornecedor. Deu a entender aí, falando com contatos aí nosso, que pode ser que ele não venha ficar pro ano que vem. Isso é bom, porque a gente pode, enfim, ter uma camisa nova, diferente, e um fornecedor, né? Pô, eu vi esses dias aí, eu vou até fazer um conteúdo no Instagram, que o comercial de Ribeirão Preto fechou com a Capa. Pô, e o comercial tá, sei lá, na 3ª ou 4ª divisão, né? E outros times aí, que é de divisões inferiores, tem marcas muito boas, né? Além da Capa, tem a Volt, tem a Icone, acho que deu uma parada, mas tem umas marcas interessantes por aí no mercado, e a gente poderia, né, pegar uma dessas marcas aí pra, né, um time que tá em evidência, digamos assim, né, o São Bernardo hoje, querendo ou não, tá em evidência, claro, com acesso inédito pra Série B, e, né, fazer uma coisa legal aqui pela cidade, de vender camisas, porque eu tô cansado de não ter camisa pra vender por aqui. Eu sempre recebo na minha DM gente perguntando sobre camisa. Agora até que tem uma parada,
Mas, meu, começar ano que vem vai voltar. Então, espero que venha um fornecedor novo. Ó, esse daqui, ó, Topper. Pô, esse daqui era top. 2010, a gente tinha Topper, mano. E a Topper, na época, patrocinava um monte de time grande, um monte de time importante. E a gente teve Kappa, Kelme, a Pusk, eu achava até que fazia um bom trabalho, teve a Carilu, enfim, e aí a gente veio pra essa realidade de hoje aí, triste. Mas espero que mude pro ano que vem. Até porque, como eu sempre digo, ano que vem é um ano comprido, um ano, né, de muitas expectativas, a gente precisa ter novidades boas, coisas boas, até como sócio torcedor, que eu vejo já a galera desde já lá no Instagram do São Bernardo pedindo pra caramba. Eu espero que dessa vez eles pensem em algo do tipo, um pacote de ingressos, porque a gente tem aí, né, principalmente a Série B e o Paulistão aí, com muitos jogos, né, e as outras competições, né, porque a Copa do Brasil, eu até quero falar sobre ela, o sorteio da Copa do Brasil pode ser que ocorra aí entre dezembro e ali primeira semana de janeiro, né? Porque a Copa do Brasil, eu creio que deve começar no final de janeiro ou o começo de fevereiro, né? Tá previsto para começar a Copa do Brasil do ano que vem. E a gente vai estar nessa Copa do Brasil. Lembrando que a gente vai entrar na segunda fase, tá? Por conta aí do ranking. A primeira fase agora é só os piores colocados do ranking. Então a gente já vai entrar na segunda fase. E tem ainda a tal da Sul-Sudeste, que ainda há de confirmar, né? Por conta da Série A, aí da tabela da Série A. E aí a gente vai depois saber direitinho como é que vai ser, se a gente vai ter vaga ou não nessa competição nova, e se o clube também vai querer participar dessa competição nova, porque são gastos a mais, são jogos a mais, né, e é isso. Mas vamos ver aí, aguardar as próximas semanas, se a gente vai participar mesmo desse campeonato ou não, que tá previsto, acho que lá para março começar, né, depois dos estaduais, né, já com os nacionais, os brasileiros rolando, que aí vão iniciar essas copas regionais, né, que vão ser várias, uma delas a Sul-Sudeste, que hoje eu acho que a gente ainda tem vaga, porque se não me engano, acho que o São Paulo ou o Corinthians estão pegando vagas aí em competições sul-americanas, ou os dois, né? Mas a gente, inclusive, vai ver a tabela da Série A agora. Eu vou fechar com a tabela da Série B, porque a tabela da Série A, da Série B, inclusive, tá uma loucura, tá? Coisa assim de cinema. Uma das Série Bs mais disputadas de toda a história do campeonato. Tá incrível. Vou começar com a Série A, que eu tô colocando aqui a tabela pra vocês. Eu vou ignorar a parte de cima da tabela e já vou colocar o que importa pra gente, que é do 10º pra baixo ali. Por quê? O São Paulo hoje tá em 8º, o Palmeiras é o primeiro, e eu tô falando deles porque eles terminaram na nossa frente no Paulistão, né? E são 2 vagas por estado. Hoje estariam indo, vamos supor, o Palmeiras e Corinthians, sem contar que eles estariam classificados. Como hoje o Palmeiras está classificando, a vaga iria pro São Paulo. O São Paulo também tá classificando, aí a vaga vai para Corinthians e Santos, né? O Corinthians hoje tá fora. Hoje a gente não teria vaga, né? É claro que aqui eu acho que não tá contando com uma vaga a mais, porque o Flamengo e o Palmeiras estão na final da Libertadores. Então, a vaga passaria pro 13º aqui da Sul-Americana, né? Isso se também o Atlético não ganhar a Sul-Americana, e aí vai pro 14º também a vaga. E aí sim, a gente ficaria um pouco mais tranquilo. Então, digamos que essa vaga vai para até o 13º, o Corinthians estaria indo para a Sul-Americana, e aí estaria classificando para o Sul-Sudeste, Santos e São Bernardo, porque o Santos está na zona de rebaixamento, então ele vai ficar com uma vaga. Eu duvido que ele vai pegar uma Sul-Americana, mesmo que ele consiga aí vencer as partidas. Então vai ficar entre aí Santos, Corinthians e São Bernardo, essas vagas, né? Se o São Paulo cair de rendimento aí, cair de posições, pode pegar a vaga também. E aí fica mais difícil ainda pra gente conseguir jogar essa tal Sul-Sudeste. E claro, tem também, como eu falei, que o clube vai querer disputar. O que eu não duvido de alguns clubes querendo desistir, né? Uma competição nova, não tem muito prestígio, os próprios adversários em si não é uma coisa que empolgam, principalmente pros grandes. Então pode ser motivo para eles desistirem da vaga, porque a CBF não exige, né, que eles participem dessa competição, né? E agora sim, pra gente fechar aqui esse programinha aqui de hoje, da semana, a Série B, né? Inclusive, no próximo resenha a gente já conhecerá todos os nossos adversários da Série B do ano que vem, com exceção dos 4 rebaixados da Série A. Aliás, o Sport já caiu, né? Eu nem falei lá na Série A, mas o Sport já caiu. O Juventude tá muito perto. O Fortaleza ainda tem umas chances, mas tá fazendo também um trabalho também de oscilação, que também tá querendo encontrar a gente na Série B pra gente fazer um churrasco da hora. E pra fechar o Santos. E esse Santos aí acho que vai definir só lá no final, porque ainda tem o Vitória, tem uns times aí brigando por essa última... para fugir dessa última vaga aí do descenso, né? Mas os times da Série B a gente já vamos saber quem são os 4 que caíram e os 4 que subiram, porque a gente vai ter já a informação, porque o próximo resenha vai ser só lá pro final do mês, e a Série B vai acabar no final do mês. Então a gente aí vai ter hoje aí a classificação: o Coritiba classificando, o Atlético, o Remo e a Chapecoense. O Coxa tá praticamente já com acesso garantido, falta muito pouco. E o segundo ao 7º aqui é cinema, tá ligado? Cinema, negócio de louco. Então a gente tem as últimas rodadas aí, né? Enfim,
E eu coloco agora aqui porque eu sei que pra vocês, não, né, pra alguns pode não importar porque o São Bernardo não tá jogando aqui, mas é a nossa próxima divisão, então ficar de olho nos nossos próximos adversários, né? A gente já tá garantido que a gente vai encontrar aí CRB, Avaí, Atlético Goianiense, Cuiabá, Vila Nova, então times que a gente nunca enfrentou. Provavelmente, né, aí na próxima rodada a gente já vai garantir aí mais um novo adversário, que é o América Mineiro, né? Dependendo do que acontecer, até um Goiás também, porque o Goiás também, se ele não vencer a próxima rodada, pode ficar complicado também para ele conseguir o acesso. Essa próxima rodada, inclusive, já pode definir alguns acessos, porque dependendo dos times, do que eles fizerem, né, eles estão separados ali por 1 ponto ou iguais, né? A Chapecoense mesmo tem o mesmo número de pontos do Goiás, que é o sexto. Né? Então, se o Novo Horizontino perder e as equipes aqui em cima ganharem, ele já tá fora, né? E isso vale também pro Goiás e tudo mais. Então, assim, é loucura. Então, essa penúltima e última rodada vai pegar fogo, como já está pegando fogo nessas últimas rodadas da Série B. Então, tá imperdível. E é isso, galera. Eu acho que ficou aqui, já falamos todos os recadinhos aqui, todas as informações do nosso Bernô, né, e do que cerca o São Bernardo, de querendo ou não, né, tanto essa parte da Série B, até os últimos colocados da Série A, vaga na Sul-Sudeste, os times que vão cair da Série A pra Série B, que a gente vai enfrentar no que vem, e depois a gente vai falar melhor lá no final do mês, no próximo resenha, já olhando pro ano que vem, pensando nesses times aí, porque a gente vai ter uma Série B, até a última divisão falou sobre isso, uma Série B pesada, porque times estão acostumados a jogar a Série B, né, o CRB, Avaí, Atlético Goianiense, Cuiabá, Vila Nova, times estão acostumados a jogar a Série B, aí soma a Ponte, o Náutico e o Londrina que subiram, e aí pega o Sport, um Fortaleza e Juventude que caem, cara, vai ser muito complicado a Série B, né, a gente tá chorando com o Paulistão, com essa tabela aí que a gente caiu, a Série B então tem tudo pra ser também do mesmo nível, sabe? Então vai ser um ano muito empolgante, promissor, a gente tá todo mundo muito animado, mas vai ser um ano difícil. Se até então a gente era meio que como um dos favoritos nos campeonatos, a Série B a gente não vai chegar como um favorito. A gente não vai chegar com um time que vai ser um time que vai lutar para subir, né? A Série B é mais embaixo. Então a gente vai ter que saber entender como é essa competição e saber jogar. Mas vamos falar agora, vamos sofrer por antecedência, vamos descansar. Então lembrando que o resenha semana que vem não vai ter resenha, né? Eu tô com alguns compromissos aí. Pode ser que na última semana de novembro o resenha esteja de volta, mas talvez é mais certo que na primeira semana de dezembro, porque eu vi agora que o primeiro dia 1 de dezembro cai numa segunda, então pode ser que lá na segunda, dia 1, ou na terça-feira, dia 2, a gente faça uma live pra gente falar sobre, né, fazer aí passar a régua, que pode ser, não vou confirmar aqui, mas pode ser a última live do ano, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre o Paulistão, né, sobre, né, que já vai estar aí há um mês praticamente da estreia, sobre os adversários da Série B, que a gente vai ter já, a maioria já definidos, né, e outros assuntos também, contratações, saída de jogadores, né, especulações, coisas que a gente quer pro ano que vem, dentro e fora de campo, né, nossas críticas que a gente vive batendo aqui, como eu falei aqui já, sócio torcedor, infraestrutura dentro do estádio, lanchonete, venda de camisa, né, loja do clube, fornecedor novo de camisa, enfim, tanta coisa. Porque o patamar do clube mudou muito, né? Série B, Copa do Brasil, né? O Paulistão aí, mais uma vez. Então, a gente tem a obrigação de fazer bonito dentro e fora de campo. E fora de campo é muito importante, principalmente para conseguir esse torcedor de que ele vá aos jogos, que é uma coisa que a gente tem tido muitos problemas nos últimos anos. E nossa média de público parece que só vem caindo, né? Pode ser que ano que vem melhore de qualquer forma por conta da Série B, mas o clube precisa fazer também os seus meios, também a sua parte. Beleza, galera? Acho que passou um pouco do tempo que eu queria, mas deu pra falar de bastante coisa. E deixa o like, deixa o comentário mais uma vez aí. Compartilha esse vídeo. E é isso. Tamo junto, pessoal. Se cuidem. Boas semanas aí. E continue acompanhando lá no Instagram, nas redes sociais, o nosso resenha. Que em breve vai completar 3 anos aí de vida, né? E a gente lá no Instagram, inclusive, bateu 3 mil seguidores. Muito, muito contente aí. Mas a gente quer muito mais. 3 mil ainda é pouco. Mas é isso, galera. Obrigadão, gratidão a todo mundo que tá aqui com a gente firmando aí sempre. E um abraço, mais uma vez. Se cuidem. E Série B é nóis. Paulistão, Bernô no coração. E os antes chora. É nóis. Falou.